Good afternoon. How are you? Tudo bem, pessoal? Estou aqui hoje para a gente continuar, né? Porque eu suponho que vocês tenham assistido o vídeo que eu disponibilizei na plataforma sobre the second conditional, que quer dizer a segunda condicional. Nós estamos indo para a segunda porque vocês já viram bem lá no comecinho do ano, em meados de abril, mais ou menos, a primeira condicional, né? E aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá no primeiro material de vocês, no volume 1, se encontra na página 24, só para que vocês possam comparar, tá? A forma estrutural. A segunda condicional, ela diz respeito, né, a possibilidades futuras, as condições. Conforme está escrito no material de vocês, tá na página, o novo, né, na página 22, está escrito assim, a segunda condicional é composta por duas partes, né, uma que é o que é uma condição e o outro seria o resultado, essa forma hipotética, né? Então, apresenta a circunstância hipotética ou o possível efeito que essa condição geraria. Então, a gente está trabalhando nesse momento aí no ramo da condição, daquilo que não é real, do que é hipotético, tá? E aí, a segunda condicional, ela se forma da seguinte forma. A gente continua usando, né, a partícula if, que significa se, né? Porque a gente está no ramo da, como eu já falei, do hipotético, da condição, né? Fazemos a primeira estrutura, né, que seria essa primeira sentença, a primeira condição, usando o passado, e depois o resultado a gente usa o would ou could, mais o verbo e o restante da oração. A diferença da segunda para a primeira é que na primeira a gente usava o if, o simple present, tá no material de vocês, o if, o simple present e o futuro simples. Na segunda condicional, muda de figura, né? A gente vai ver com o passado, né? A gente já falou agorinha de passado simples, de presente contínuo, de presente perfeito. E agora, quando a gente chega na segunda condicional, a gente faz a estrutura usando o if, né? Como eu disse. Na primeira parte, que seria a condição, o verbo ele vai estar no passado, tá? Por isso que é importante, por isso que a gente viu tantas vezes, né, de diversas formas o passado. E o resultado dessa condição, né, a gente vai usar o auxiliar, o modal, would ou could, né? Would significa seria e could poderia, mais o verbo e o resultado. Coloquei uma estrutura aqui bem simples para que vocês vejam, ó. If I lived in Itália, ó, a condição, igual eu acabei de dizer, botei bem assim para que vocês entendam. A condição, que é a primeira parte, vai estar o verbo no passado. E a segunda estrutura, que é o resultado dessa condição, eu vou usar o would ou could, tá? Eu coloquei aqui no would, mais o verbo. Significa, ó, se eu morasse na Itália, eu seria feliz. Ok? Ou poderia ser I could be happy. Eu poderia ser feliz, tá? Aí vai depender do verbo. Então, assim, se uma coisa hipotética acontecesse, qual seria esse resultado, tá? Mas essa primeira parte, como eu disse, é no passado, e a segunda parte, que é o resultado, a gente usa o modal would ou could mais o verbo, ok? O verbo principal, tá bom? Como eu disse para vocês, essas sentenças, né, no ramo do hipotético, da possibilidade, é muito comum, né? E é comum, não sei se vocês vão lembrar, lá na língua portuguesa, quando a gente vê o subjuntivo, né? O subjuntivo é o modo em que que as coisas vão acontecer diante das possibilidades no campo do subjetivo. É o que acontece com as condicionais aqui na língua inglesa, tá? Mas, como eu disse para vocês, a língua inglesa, ela se assemelha,
né, na língua portuguesa, só que a forma estrutural de eu criar, de eu produzir, de eu falar as sentenças é o que diferencia, tá bom? Então, a segunda condicional, ela é formada do if, ok? Que é o se. A primeira sentença dela, né, vamos dividir por sentença, a primeira oração dela vai estar no campo, que é o campo da condição, né, se tal coisa acontecesse. Aí, essa primeira parte, eu uso o verbo no passado, ok? E o resultado dessa condição, né? A gente vai, que seria se acontecesse, né? Vou usar o would ou could, tá? Que são esses verbos auxiliares, mais o verbo principal, tá? Não é difícil, quando a gente olha e vê tantas coisas escritas em inglês, a gente pode ficar confuso e dizer, ai meu Deus, não vou entender. Mas eu já mostrei um vídeo para vocês introdutório, né, lá da tia do inglês, que ela tem um método bem bacana para dar uma introduzida nesse conteúdo. E agora eu venho falar para vocês exatamente como se cria a estrutura, se não ficou bem entendido no vídeo anterior, tá bom? Gostaria que vocês acompanhassem, como eu sempre falo, no material de vocês, na página 22, fizesse a leitura, né? E após, vou botar aqui na postagem os exercícios, tá bom? Que é necessário que vocês façam, porque somente fazendo é que a gente consegue verificar, testar se a gente conseguiu de fato, né? Porque às vezes só eu falando aqui, entendi, é assim, mas na hora de eu botar no papel, como é que fica, né? Então pode ficar confuso. E no mais, gente, qualquer coisa, vocês sabem, é só me procurar, tô aqui disponível para vocês, se não conseguiu de alguma forma, para que a gente se reinvente e faça de uma outra forma e tente de uma outra forma, tá? O que não pode é ficar sem entender. Combinado? Um beijinho e até a próxima.